Então, nós estamos aqui começando mais um programa original música, que você que acompanha a gente aí já está acostumado a acompanhar o original música. Hoje, mais uma vez aqui com o nosso maestro, arranjador, Rafael Montechiari. Prazer, Rafael. Prazer, Pedro. Prazer, Helene, Tom. Prazerzaço estar aqui. Nós tivemos aquele papo lá no estúdio do Sauer, né? Aquele dia, aí a gente postou aquelas entrevistas que você, inclusive, fez a edição pra gente. Uhum. E agora a gente volta a nossa conversa novamente, assim, um pouco mais detalhada, digamos assim, que aquele dia a gente conversou um montão de outras coisas, mostrou umas músicas e tal, né? Bom, mas hoje o objetivo nosso aqui é o projeto, é o Collab, o projeto Música do Mato Moderno, Quintal do Mundo, esse primeiro Collab, projeto de Rafael. E a gente vai dividir aqui esse bate-papo aqui, Rafael, assim, vamos procurar dividir em 3 partes, a gente ficar bem à vontade. A primeira parte, assim, como surgiu essa ideia desse collab, né? E você já dizer pra gente o que é um collab, para o pessoal aí ficar sabendo, e como surgiu essa ideia, esse projeto, né? Para que você pudesse começar a encaminhar o projeto. Como é que foi isso? Então, a ideia inicial vem de uma criação de um ecossistema, né? É um projeto que eu já vinha experimentando algumas coisas lá na escola que eu tive no Rio por quase 12, 13 anos, e lá eu comecei já a vislumbrar essa possibilidade de algo maior do que uma escola, do que ensinar. Só eu via que existia uma demanda dos artistas por produzir, né? Então as pessoas às vezes chegam para aprender, mas eles não querem aprender pelo simples fato de aprender, eles querem aprender para se manifestar artisticamente. E ali eu comecei a observar algumas coisas nessa direção e fiz várias ações, vários projetos que caminhavam assim. E por conta da pandemia a gente fechou a escola e eu voltei para morar aqui de novo, mas já com isso na cabeça. Falei, cara, eu já tive também uma escola aqui, onde a gente experimentou muitos, fizemos tributos. Aqui em Macuco, Cordeiro, isso aqui na região. Que isso aí vai para muitos lugares. Verdade, tem que situar, né? E aí, então, essa ideia ela já vem de um tempo atrás e ela foi tomando forma, principalmente por conta das demandas que a gente vai vivenciando, das dores, né, que a gente vai observando dos artistas e dos produtores de arte locais, né? E culminou logo depois da tenda cultural em Cordeiro, na exposição de Cordeiro, da gente falar, cara, vamos ter que fazer isso daí, porque a gente precisa, em primeiro lugar, observando que a gente precisa se conectar para a gente conseguir ganhar força, seja para produzir, seja para fazer as coisas que a gente acredita, né? E as pessoas, a tendência é a gente ficar cada um caminhando numa direção, mas quando você observa que está todo mundo querendo chegar no mesmo lugar, a gente precisa desenhar a estrada para todo mundo andar junto. Então, eles falavam muito também, você começou um pouco comigo, de você se refazer, né? Depois de tudo que aconteceu, inclusive a pandemia, como você falou, né? Você estava no Rio em plena atividade, de repente você é interrompido, tudo é interrompido, né? Então, essa ideia que já tinha foi também um trampolim para essa refazenda aí, assim. Exatamente, também, porque aí tem vários gatilhos, eu acho, para começar a acontecer o projeto, que vem esse também, de você estar numa cidade em que o mercado musical é grande, você oferece para dar aula, para produzir, os artistas estão querendo produzir, estão dispostos a pagar por um produtor ou por todos os outros atores da cadeia, do mercado, né? E quando você volta para morar, né, no interior, você observa que essa cadeia ela está desconstruída, ela acontece, mas ela não está conectada, descoordenada. Isso. E aí, o que acontece? Como que alguém vai precisar de um produtor musical se as pessoas não estão acostumadas
a pagar por um produtor musical, ou a pagar por um estúdio. Então, por que eles não pagam? Então, aí as perguntas que vão movimentando, né? Por que eles não pagam? Porque talvez eles não consigam receber uma renda que seja suficiente para poder contratar alguém. E aí você vai retroagindo e você vai vendo que as produções, elas, em geral, elas vão se afunilando e vão parando num determinado ponto, porque é quando a pessoa começa a falar, estou cansado de fazer tudo, estou cansado... A verdade é, muitos desistem até, desistem. Ou diminuem a carreira, aquela vontade, aquele pique que tinha, né? Aqueles sonhos de construir bons shows, bons espetáculos, aquilo começa... enfim, você começa a cair, às vezes, nos barzinhos. Né? A verdade é que nem todo bar é aquele bar gostoso de tocar. Às vezes você cai num bar, assim, diferente da música que você toca, e aquilo tudo vai te desanimando. Quer dizer, tem todo esse envolvimento, é toda uma situação, na verdade, né? É uma situação e muito complexa, com muitas variáveis, né? Porque você observa que o que vai sobrando vai sendo o que aqueles mais resistentes, resilientes vão se apegando, mas vai chegar um momento que ele vai falando, pô, isso não vale a pena, né? Isso, não foi para isso que eu decidi ser músico. Aí ele fala, então já que é para ganhar dinheiro só, então eu vou mudar de profissão, eu vou ganhar dinheiro mesmo, porque com música não está dando. E o que acontece? O que a gente observa é que a indústria cultural e a indústria criativa é uma indústria que movimenta muito dinheiro, mas que precisa que tenha coordenação para que a gente consiga, de fato, conectar as peças e, de repente, a gente consiga gerar valor. Então, tem várias ações nessa direção que eu fui rascunhando, fui testando, fui observando e que gerou esse ponto que a gente está agora, que é só o início de uma criação do coletivo. Então, por que a criação de um coletivo? Primeiro, porque, aliás, tem mais um fator também que soma, que é esse conhecimento dessas novidades que vem acontecendo de tecnologia e de criações de projetos, de métodos ágeis, as possibilidades que a tecnologia começa a oferecer, porque antigamente seria impossível gerenciar um grupo de pessoas sem nada, né? Sem ter dinheiro, sem ter apoio, sem ter nada. Dezenas de pessoas, como está acontecendo. Nós vamos chegar nesse ponto aí que né? Pois é, você vê que a gente consegue se falar semanalmente sem ter que alugar um espaço para se reunir, sem ter que todo mundo largar as coisas que estão fazendo. A gente consegue ir atualizando sobre as informações, o que está acontecendo. Eu consigo... Esse trabalho paralelo, projeto paralelo ao trabalho seu como músico e o projeto continua andando. O projeto continua andando, exatamente. E aí foi fundamental o virtual, né? Exatamente. Só aí que eu vi possibilidade, que ali comecei a falar assim, cara, e eu tô estudando sobre esse assunto, estou terminando um MBA sobre Digital Manager, que é tudo relativo às coisas novíssimas que estão acontecendo, de metaverso, NFT, cripto. Isso aí, isso aí vai vir nas fases futuras, mas lá, você, ao vislumbrar aquele ponto onde você viu que dá para chegar, você fala assim, beleza, para eu chegar aqui eu tenho que acertar muita coisa aqui no início, então vamos começar? A gente está começando. Vamos começar, mas dá para chegar, existe essa... Dá para chegar. Você olha lá longe e fala, está longe, mas começarmos o processo aqui legal... Como deve ser feito, a gente pode chegar lá. Pode chegar, exatamente. Porque a metodologia ágil de projeto, você faz o seguinte, você esboça onde você não descreve tudo que você tem que fazer para chegar num ponto lá. Você esboça e aí você cria um que chama de MVP, Minimum Viable Product. É um produtinho pequeno, que é o Collab, que a gente vai falar depois, para a gente experimentar tudo que a gente está imaginando a longo prazo, se a gente consegue fazer de fato num pequeno produtinho. Então a gente faz um pequeno. Você vai observar, né, que o Collab ele não é só uma produção de uma música. Aqui a gente está conectando. Você vê, eu estou aqui conversando com você, a gente estava hoje cedo conversando com o Giovanni, a gente conversou com o Carlinho, a gente está produzindo um estúdio, eu estou com... Quer dizer, por conta de um produto que foi a gravação, a gente já... Aproveitar para dizer, sem cortar o seu raciocínio, que todos os músicos que estão participando desse projeto estarão aqui nessa entrevista aqui com a gente. Né? Pode crer. Porque isso reflete, olha só que barato, né? Você acabou de falar uma coisa que reflete
Porque tem uma coisa que para você criar um projeto, você tem que estabelecer uma missão, né? Onde que eu quero chegar? Então, aí você depois vai destrinchando, e vai falando assim, pô, não dá para fazer isso se eu não fizer isso, e nem fazer isso se eu não fizer isso, nem fazer... Chegamos aqui, então o que eu tenho que começar? Então, eu tenho aqueles vídeos lá que eu explico todo o plano inicial, tem todos os quadradinhos, onde que a gente vai chegar, por onde que a gente tem que passar. Às vezes dá uma ansiedade, né, que você fala assim, porra, tava doido para botar um NFT, tava doido. Não, cara, isso aqui lá para frente. Primeiro a gente precisa o mínimo, juntar um grupo de... o planejamento, né? O planejamento tem que estar rolando, porque as decisões vão sendo tomadas. Mas a missão, você perguntar assim, qual que é o ponto final que você quer chegar? Então, o ponto final é o aumento da produção cultural e artística e a definição de uma cultura nossa, né? Como que a gente consegue ser reconhecido pela nossa arte? Então, o embrião, na verdade, é essa vontade, essa visão de presente, né? E de passado também, porque nós temos os exemplos. Né? Eu costumo dizer até, Rafael, que as pessoas enaltecem muito a música da nossa região, em especial quando falam dos músicos de Cordeiro, né? E Jamil Pereira até fala assim, falam muito dos músicos de Cordeiro, mas não falam um pouco das músicas de Cordeiro. Verdade. Que Cordeiro é um lugar de grandes compositores, de grandes intérpretes, né? E esse projeto seu, ele traz a valorização de ambas as coisas, do músico e da música de Cordeiro, né? Que quando eu falo nesse embrião, né, que você consegue enxergar mais à frente, saber que dá para chegar lá, mas que tem que ser num planejamento, como você falou. Então, foi a ideia, o embrião foi essa ideia. Foi essa ideia. Foi essa ideia que juntando você vê que esses detalhes que você está falando aqui pra gente. Você vê que tudo que eu falei são ações do caminho, né? Agora, assim, quando que a gente vai ter chegado... E não tem também um dia de chegada, porque se você pensa que se o nosso foco é a produção, se a gente está produzindo esse collab, a gente está beliscando lá, entendeu? Porque o tempo inteiro, o caminho, ele está completamente carregado do fim. Cada collab que a gente faz é um collab que tem o objetivo de conectar os músicos. Mas a gente está produzindo um fonograma, né? Uma música nova. Então já é produção, então já está acontecendo. Mas assim, a ideia é que a gente, no futuro a gente observe um movimento, tipo o movimento do Clube da Esquina, tipo, sei lá, rock, galera de Liverpool, lá, enfim, Seattle, tem várias coisas que aconteciam. Mangue Beat, a Bossa Nova, enfim, rock de Brasília. E o que vai ser? E o barato é isso, não está definido que a gente vai fazer a música X ou Y, está definido que a gente vai descobrir o que é essa música. Mas como é que a gente descobre? Tropicália. Tropicália. Como é que a gente descobre a música de Cordeiro ou a música da região aqui? Primeira coisa, a gente tem que produzir. E produzir de maneira livre. Porque enquanto eu produzo uma música sob encomenda, eu não estou fazendo aquilo que eu queria fazer. Eu estou fazendo o que o cliente quis fazer. Não está errado, nem está certo. Mas só que para o que a gente quer, não é. O que a gente quer é assim, bicho, faz o que você quer. Mas eu tenho medo. Não, faz essa parada aí. Faz a sua música, do jeito que você quer. Eu queria botar uma flauta de bambu aqui com um DJ. Porra, faz, vamos ver o que dá. Experimentação. Tem que estar presente, A gente tem que fomentar, estimular as pessoas a terem coragem, porque isso por muito tempo as pessoas foram bloqueadas disso. Você vai cantar uma música autoral no barzinho, bicho, a galera sai para tomar café, então aí você fica pensando assim, por que isso acontece? Por que não existe uma valorização do que é novo, do que é... E antigamente existia, antigamente que eu falo anos 80, anos 90, né? Essas bandas aí, a galera queria saber o que tinha de novo, né? A gente tem muita mudança, né? A gente tem a música chegando com facilidade, a gente tem acesso à música e tudo mais, mas o lance é descobrir como que a gente volta a conectar os artistas à população, à sociedade, de forma que a gente represente essa sociedade, né? Vamos falar então, já que você falou nessa conexão aí, vamos dizer para os nossos telespectadores ali
o que é o collab exatamente. Que a gente Tá. fala muito, não, collab, verdade. o cara tá lá, pô, o que esses caras estão falando? Que língua é? Collab qualquer ação que você faz colaborativa, né? Isso, é uma ação colaborativa. Só que nesse caso da música e da cultura, né? Da música. Esse caso foi, e ainda o coletivo, vamos entender, o coletivo é um grupo vamos falar do nosso caso, de artistas, que a gente está se juntando exatamente para isso, para conectar as complementariedades, né? Você compõe, olha só, tem um cara aqui que toca guitarra, tem outro que produz, o outro tem estúdio, vamos a prazer, vamos nos conhecer e vamos produzir uma música. Olha a nossa missão final, produção cultural, tá vendo? O tempo inteiro vai ser isso. E o outro, o que você, poxa, eu tenho um show aqui que eu queria fazer, que eu queria botar tela, câmera, tal, mas eu não consigo fazer isso no barzinho que eu toco. Tá, tem um cara que tem um teatro ali, né? A banda tem um teatro ali. E tem um outro cara que de repente podia ajudar a gente fazendo cenário, e tem outro ali. Iluminação. Vamos fazer isso acontecer? Vamos. Então, o coletivo, ele começa a dar asa para os nossos sonhos, a partir de... Hoje mesmo nós conversamos com um grande artista plástico e artesão, Giovanni Pessoa, que vai, junto com outros que certamente ele vai falar, sobre o cenário, o nosso cenário. O cenário do nosso show, isso. Então, tudo isso, olha como que a gente vai juntando a arte. Né? Exatamente, como a gente vai, as complementariedades, né? Tá todo mundo querendo fazer, mas só que as tentativas, quando são feitas sem um plano, né? Elas às vezes esbarram em problemas, aí você não previu que ia acontecer uma coisa, ou então, cara, acelerei demais, tinha que ter digerido melhor esse assunto. E aí, falando do collab que eu saí, né? Então, o coletivo é a junção, é a música do Mato Moderno, esse é o coletivo. Dentro do coletivo, a gente vai criar vários collabs. Collabs, eu posso, por exemplo, fazer uma colaboração para gravar uma música, que é o nosso caso. A gente tá fazendo a Quintal do Mundo, a música sua e do Carlinhos, né? A gente refez, então o que tem de colaboração aí? Eu fiz os arranjos, produzi também, temos 14 ou 15 cantores se revezando, cada um cantou uma frase. Mais músicos, né? Mais 3 guitarristas, um violonista, 2 bateristas. Todos uns quantos? Eu acho que, eu tô chutando, eu nunca gravei esse número, mas acho que são uns 25. 25 a 30, de 25 então, a 30. aí também, Rafael, a gente já está saindo dessa primeira parte, dessa sementinha aí, desse embrião, e entrando nas atitudes, começando a realizar. Como você está falando aí agora, a participação desses músicos, né, dessa gravação da música lá no Estúdio Sauer, do nosso amigo Dudu. Mesmo? Exatamente. Então aí... E foram 2 estúdios. Foram 2 estúdios. Foi do Edu Sauer e do Vitor Matheus, também, que é um estúdio novo, que fica ali na entrada de São Luís, perto da sua casa, ali pertinho. E onde nós gravamos os sopros todos. E aí tem a galera da banda, vários músicos, Cleiton Guimarães, que foi maestro na banda por vários anos. Amarildo, que foi também. Tudo entrando e tocando junto com a gente, com você, com Carlinhos, com a Carla Soa, Dudinha. Então tem vários personagens de Cordeiro. Foi bom você falar nisso. Deixa eu aproveitar, porque a gente conversando, as coisas vão... Eu estava reparando uma coisa no projeto. Nós temos pelo menos de 3 a 4 gerações no projeto. É muito incrível, né? Não é? É incrível, eu achei isso lindo, né? Muito bonito. E você foi muito feliz na produção, quando termina com as 2 mais novinhas do projeto. São o nome delas mesmo? A Laurinha e a Júlia. E a Júlia, isso, as 2 mais novinhas, tem a Duda um pouquinho mais acima e tal. Então, nós temos aí de 3 a 4 gerações da música. Vamos falar música de Cordeiro, mas é uma música... Música regional aqui, quase. Regional. Né? Tem galera de Cantagalo, tem o Rafael, tem o Jefferson, tem eu que estou morando em Macuco. Tem, assim, né? E acaba que é um... E você tem acompanhado lá no grupo, eu não estou fazendo, no primeiro momento, eu não fiz muito movimento para chamar todo mundo. Às vezes tem gente que, você não me chamou para música, não fiquei nem sabendo. Eu falei, cara, não tem como, porque eu fiz. Foi a partir de um grupo do WhatsApp da tenda, né? A galera tinha um grupo lá para
a tenda cultural e eu falei, gente, pô, a gente acabou a tenda, vamos fazer um movimento. E aí eu vi que lá não era o local daquilo, vamos nos mudar para um grupo. O que é esse vácuo? Porque ficou um vácuo quando acaba, né? A tenda, né? Ficou um grupo sem motivo. E de repente você cria essa história, meu irmão, esse projeto. Porque você vê a necessidade e a vontade que as pessoas têm de continuar, claro, né? De continuar vivendo aquele sonho, né? Que é de tocar, de fazer show, E por que isso acaba? Por que isso é uma vez por ano? Muito por nossa culpa, porque a gente, né, não fica esperando que as coisas caiam do céu. Então, a ideia foi essa, não vamos continuar esperando para o ano que vem só, para a gente se encontrar de novo. Vamos nos encontrar toda quarta, aí a gente tentava fazer reunião pelo metaverso. Aí eu vi que o metaverso estava ainda meio distante, eu falei, não, vamos gravar uma música. Que foi aí que veio. Você deu um exemplo que é bom até a gente ilustrar novamente, quando você fala do Clube da Esquina, né? A gente está falando de música brasileira, de música autoral, é importante a gente lembrar que o Clube da Esquina são dois discos, Clube da Esquina, que Milton tem, o primeiro com o Loborges, né? O Clube da Esquina número 1, e o Clube da Esquina número 2. O Clube da Esquina número 1 foi considerado o melhor disco da música popular brasileira, né? Em função ali do que era o Clube da Esquina, exatamente que a gente está conversando aqui, era um encontro de músicos mineiros e outros, né? Que no final da conta não era mais só o mineiro, tinha o carioca envolvido, tinha, né? Foi crescendo, aquilo que a gente estava falando aqui, né? Aí a gente pode falar também em vários outros movimentos, que você lembrou de Bossa Nova, nós lembramos de Mangue Beat, Tropicália, enfim, né? E essas coisas só aconteceram porque aconteceu algo muito semelhante ao que você está criando nesse momento. Então, eu diria, a gente pode sonhar um pouquinho nesse momento. Pode. E eu acho que a gente tem que... O barato é a gente viver os sonhos, né? Porque se você fica pensando assim, pô, bicho, eu posso criar na minha cabeça, né? Você vê criança, ela tá ali brincando com os bonequinhos dela, e ela tá na cabeça dela que aquele bonequinho é o pai do outro, e eu vejo minha filha, né? Vem cá, a nossa imaginação, ela proporciona a gente, ela dá essa asa pra gente. E aí se você fala assim, pô, deixa eu ir um pouco além. Se eu tiver, pô, a televisão é um sonho sendo realizado, né? Exato. Pô, se eu quiser fazer uma televisão, eu vou concorrer com a Globo? Não, mas eu consigo fazer uma televisão dentro de um ecossistema e volta, dentro de um sistema, de uma comunidade, porque as notícias, as informações dessa realidade não estão atingindo, a Globo não dá conta, porque ela fala de coisas do Rio, ela fala... Tem uma dor aqui, né, a ser resolvida. É superficial a notícia, daqui passa a ser até mais importante. Você está tendo a possibilidade de ser entrevistador, eu estou tendo a possibilidade de ser entrevistado dentro de um sistema que se retroalimenta, né? Poxa, as pessoas sabem da notícia. E como é que a gente faz para inserir a música? Então, vem bem a calhar essa ideia do Mato Moderno. Por que a música ela não está sendo consumida, a música que é produzida aqui não é consumida aqui? E jamais, se ela não é consumida aqui, onde ela vai ser consumida, né? Então, o primeiro lugar do nosso projeto é conquistar, e aí vem a criação de plateia. A gente precisa conquistar o público, a gente precisa falar com o público, a gente precisa mostrar para eles que essa música que foi feita aqui com o sentimento de quem mora aqui, de quem sente as coisas daqui, ela vai conversar com ela, porque a pessoa também mora aqui. Então, se eu falo se eu falo de um bairro, eu falo do Rodolfo, se eu falo da banda, ouviu a banda passar e o mundo parou, eu não vou me conectar com um cara que mora lá, sei lá, no Rio, porque não é um costume deles de ter banda civil lá tocando na rua. Mas pra gente diz. Só que do mesmo jeito que eles lá vão falar da realidade deles e vai falar pra gente, mas vai falar muito mais profundamente se a gente começar a falar. Isso é só um exemplo, né? Mas quando eu ouço as músicas do Loborges, do Beto Guedes, da janela lateral do quarto. Isso me traz uma lembrança de infância que eu não tenho ideia porque, se eu ouvir alguém tocando, ou se as imagens me relembram uma cidade que eu vivi e tenho uma memória afetiva com essas coisas. Então, de certa forma, essa música, a gente precisa apresentar o que a gente é para quem é igual a gente é. Então a gente vai se conectar. O ponto de atividade hoje, né? Nós falamos sobre essa entrada, né? Nós falamos sobre essa entrada
Então nós temos mais 2 pontos. O que já aconteceu, o que está acontecendo nesse momento, né? O que já aconteceu e o que vai ainda acontecer. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Já aconteceram as gravações, já aconteceram as filmagens, o que está acontecendo? O que já aconteceu e o que está acontecendo no momento? Ótimo. Então, a gente já fez esse collab, esse collab é uma gravação, então, de novo, do Quintal do Mundo, feita por vários artistas, com o objetivo que o objetivo principal é conectar, a gente conhecer as pessoas. Essas pessoas que vieram, a gente lançava no grupo, lá tem muito mais músicos lá no grupo, que às vezes a pessoa fala assim, pô, tô pegado, não tô conseguindo dar conta, ou não, pô, tô vendo o que vai acontecer, ou então é mais uma iniciativa que de repente não vai funcionar. Então, tem muita gente que fica ali orbitando o grupo lá do WhatsApp, quando eu falo grupo, é o grupo do WhatsApp, sem participar. Mas eles estão ali observando, outros saem, outros que entraram depois que a gente começou, porque a gente começou em setembro, e eu fiz a lista, fiz o roteiro todinho de quem ia gravar todas as frases, setembro e outubro. Quem entrou depois não participou desse primeiro collab, porque foi um collab que foi demorado, é muito complicado, complexo, e a gente faz com a sobra de tempo, então ele vai num ritmo devagar, mas vai andando, né? Então o ponto que a gente está agora, a gente terminou em fevereiro, início de fevereiro a gente fez a mixagem, a masterização, o Edu, o Sauer fez a mix e a master, a gente fez toda a legalização, pegamos o DSRC e tudo mais, e subimos agora para as plataformas, dia 22 de abril, ele vai estar lançada a Quintal do Mundo. 22 de abril vai estar lançado Quintal do Mundo. A gente vai voltar a falar. Vamos dar um time rapidinho aí e já voltamos. Então, voltando aqui com Original Música. Você que está aí já acompanha a gente. Hoje nós estamos aqui com Rafael Montechiari, nosso maestro, nosso arranjador do projeto Música do Mato Moderno, esse primeiro projeto, Quintal do Mundo, e nós estávamos falando então sobre o lançamento. São 3 partes, já falamos como surgiu a ideia, Rafael já explicou aqui pra gente como surgiu essa ideia, e agora estamos nas atitudes, o que está acontecendo agora, e no dia 22 agora de abril nós teremos então o lançamento do projeto nas plataformas. Vamos explicar aí para o pessoal poder acompanhar, né, Rafael? Isso. Porque o que está acontecendo, o plano do collab, ele é um, como eu falei agora há pouco, é um MVP, né? A gente está fazendo um pequeno modelo de ação que ele tem como prioridade não, mas tem como ideia básica a conexão, as pessoas se conhecerem, as pessoas experimentarem, alguns cantores que nunca tinham entrado em estúdio, músicos, gravaram a primeira vez. Os 2 estúdios que ofereceram também ficaram conhecidos e as pessoas descobriram que eles poderiam gravar lá, os artistas. O que é o nosso objetivo final, que é a produção. Começa a aumentar a probabilidade de chance a partir do momento que as pessoas começam a produzir. E essa conexão também dessas gerações que nós falamos. Conexão das gerações. Por exemplo, a Laurinha e a Júlia estão compondo, estão fazendo música, vão querer gravar. Quem vai produzir? Quem vai tocar? Então, como é que elas vão encontrar essa galera? Né? E quais outros músicos que também não estão aí querendo gravar, querendo participar e que de repente não vão se juntar ao nosso coletivo e começar a participar. Então, teve toda a gravação e agora a gente está lançando, finalizamos a música e estamos lançando. E o processo de lançamento, ele não é só a música estar lá, não. Ele gerou também o que a gente está agora em pleno vapor, na criação das redes sociais do Música do Mato Moderno. Então, você vê lá no nosso plano, estava lá em setembro, eu falava lá, quando a gente terminar a música, que a gente vai lançar as redes sociais. Por quê? Porque primeiro a gente precisa conectar entre os criadores, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ver quem está podendo, quem não está, quem vai estar junto, quem não vai, gravamos, produzimos, criamos o collab. Aí sim a gente começou a funcionar com o Facebook, com o Instagram por enquanto, e o canal do YouTube. São as 3 coisas que a gente está começando. Então a gente começou a conexão primeira conexão entre os artistas, segunda fase que a gente está a conexão dos artistas com o público. Como que a gente como isso se dá? De 2 formas. Primeiro com as redes sociais,
onde a gente apresentou toda a nossa filosofia, tudo que a gente está planejando fazer, e agora já conectou direto com o pré-lançamento do Quintal do Mundo. Então a gente está apresentando cada artista que participou, e ao apresentar o artista, a gente não está falando só da música, apesar de o mote ser o lançamento da música, a gente está apresentando o artista em si, né? Que é o barato, que é o seguinte, olha, ele gravou aqui um pedacinho da música, mas ele tem um trabalho dele também que você encontra nas plataformas de streaming. Você encontra o Pedro Paulo, porque esse que é o foco, né? O collab, ele é uma peça de uma engrenagem, né? Ele não é o fim, né? Nós não montamos o coletivo para fazer a Quintal do Mundo. Não, a Quintal do Mundo é a primeira pecinha que a gente colocou, a gente experimentou, a galera aprendeu. Daqui a pouco, quando a gente lançar e fizer tudo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o show, e clipe e tudo mais, a gente vai girar a roda de novo com outra música. Mas aí a gente já viu como é que funciona. E mais, a ideia é que tem alguns cursos de produção musical para que ao invés de ser um giro, sejam 2 ou 3, de acordo com o número de produtores. E esse giro ele vai acontecendo. E cada vez que gira uma música, desde a criação até a produção, estão sendo conectados mais músicos, estão sendo conectados músicos com negócios, pessoas estão pensando em negócios. Eu podia, você vê que a gente troca uma ideia, eu queria contratar o cara, eu imaginei que para gravar eu fosse gastar 50 mil, mas não é isso tudo, então eu consigo gravar. Se criou ali um negócio. Então, é muita coisa que acontece num giro desse. E a conexão entre outros artistas, né? Como você vai fazer cenografia, enfim, você vai ter iluminação, você tem toda uma história aí, né? Você tem a banda lá na Sociedade Musical Fraternidade, que a gente já está conectado também. Eu sempre vou falar assim, estamos conectados. Estamos conectados. É muito importante falar que a princípio, o lançamento do dia do show seria no palco da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, né? Antigo Cinema do Cordeiro, que é o único palco de teatro que nós temos em toda a nossa região. Diga-se de passagem, um lugar muito bom. Muito bom, muito bom. Um lugar para o que a gente quer, porque o que a gente quer... Aí volta naquele assunto mas existem os bares, existem as casas de festa que a gente vai explorar também, até o Passarelli, a gente tá com ele lá, a gente vai fazer também eventos desse estilo, porque é um estilo de barzinho, né? Que como era o Mistura Fina lá no Rio, como era o Barrom, que é um lance de você sentar, mas o nosso barato vai ser assim, aqui você veio para consumir música. O que você consome em paralelo é para acompanhar a sua degustação do show, que é um modelo diferente do que acontece hoje em dia nos bares, que é o contrário. Você vem consumir a comida e a bebida e a música ambiente para que você consuma. Não é que esteja errado, a gente só precisa oferecer essa outra opção. A música como principal do cardápio. Exatamente, né? É isso aí. É isso aí. Por que não tem isso? Porque não inviabiliza o outro, né? Eu quero ir num restaurante, provar uma comida e ter uma musiquinha ambiente, isso já rola, isso já funciona. O que a gente quer também fazer o contrário. Olha, agora, é isso que a gente está oferecendo. Então, por exemplo, o que o cinema proporciona isso para compreensão da criação de plateia? É isso. Não, ali não tem nem comida. Ali você está sentado para assistir um espetáculo e aí a gente tem que caprichar no espetáculo. Que aí não pode ser, não é uma música ambiente que você está invisível. Ali você está. Então, o que a gente faz para aquela experiência da plateia ser única? Para ele falar assim, eu pagaria mais por isso, ou eu voltaria, eu gostaria de assistir mais, né? Então, o que antecede, então, ao lançamento, propriamente dito, do projeto, desse grande show do projeto, é exatamente esse lançamento agora no dia 22 de abril, nas plataformas, né? Isso. Como é que as pessoas podem acessar? Como é que vai ser o lançamento? Então, como você vai proceder para fazer esse lançamento? Então, a gente fez 2 fases, a gente vai fazer em 2 fases. Primeiro, o lançamento da música no meio digital, que dia 22 de abril, né, vai subir no Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, todas as plataformas digitais, YouTube Music, Deezer. Quem é o cara, que é a pessoa que é assinante de qualquer uma dessas plataformas vai poder acessar. Como você vai descobrir como acessar? Na sua plataforma você pode procurar lá a Música do Mato Moderno, vai estar como Música do Mato Moderno, já que é um collab cheio de artistas, e Quintal do Mundo.
Caso você também, se você seguir a gente no Instagram ou no Facebook, a gente vai estar anunciando lá, vai estar, já está vai estar o link da música lá na bio, do Instagram, no Facebook, então você vai achar com certa facilidade. E essa é a primeira fase, é o lançamento digital da música. Então você já vai ouvir, já vai se acostumar com a música. Quem conhece vai ouvir a nova roupagem da música. Quem nunca ouviu vai passar, vai conhecer, vai cantar junto e tal. A música é maravilhosa, a música que gruda, e o arranjo ficou legal também, a galera cantando. Tem um emocional também, muito. Toda vez que eu vejo o vídeo lá, eu vejo a galera participando, cantando, se intrigando. Você vê ali. Existe uma coisa de emocional mesmo, de coração, de sentimento. É muito incrível. E essa conexão, foi muito expressa nessa música, né? Foi muito. De primeiro, eu achei que isso ia demorar a bater, mas muito já forte. De primeiro já veio. Na verdade, né? Quintal do Mundo, essa música minha de Carlinhos, até essa que eu já falei para você também. Acho que ela nem é nossa mais, assim, ela já tem um autoral coletivo, que todo mundo gosta, né? Assim, os amigos músicos gostam, outros amigos músicos tocam ela, porque é aquela história do cara ir pro barzinho tocar, e nem fala, pô, toca Quintal do Mundo. Né? Você vê, foi essa percepção que eu tive de escolher essa música, por perceber que ali já havia uma identificação do público com música que você estava falando, né? Com a música. E com a música da gente. Por que a música da gente? Né? A música, quando eu digo gente, eu me refiro a todos os músicos, compositores que a gente está falando aqui agora. Porque ela tem uma referência, a gente podia estar tocando qualquer música, sei lá, Tom Jobim, Djavan, que fosse, no violão, que de repente chegava alguém e falava, toca Quintal do Mundo. Ela não pedia para tocar Quintal do Mundo, porque Quintal do Mundo é uma música muito melhor. Não, porque Quintal do Mundo tem a nossa cara, é a nossa cara, é o nosso Quintal do Mundo. Exatamente. Né? Tem essa referência, ela suplantou essa... Que é exatamente o que a gente está buscando, que eu estava falando aqui, qual que é o foco final? A descoberta de uma coisa única. Você vê, ela já prova que isso é possível. Ela já é a prova que é possível. Identidade, né? Essa identidade, essa conexão com a comunidade local, de falar assim, cara, essa música... E aí aquilo, né? Essa música, sabe, você chegar... Pô, essa música do cantor lá de Cordeiro. A pessoa ter orgulho e se identificar e de falar, não, e todo o povo... Essa música lá, nossa, você não conhece não, isso é coisa lá de Cordeiro, sabe? Você começar... E como é que você amplia isso a ponto de você chegar e ter um show e o cara falar, cara, vou lá assistir um show do Pedro Paulo, que ele canta as músicas dele, e só lá que eu ouço isso. Ele pode ir na China, na Europa, nos Estados Unidos, onde que ele vai ouvir a música do Pedro Paulo? Do Pedro Paulo. Agora, a música que você toca, sei lá, você canta a música do Bee Gees, canta a música do Elvis, canta a música do Beatles, não é sua, você... vai ter um monte de gente tocando, então você vai estar disputando com um monte de gente. Ali não, ali a música é sua. É a sua identidade. É sua. Outras pessoas podem tocar, mas aí é o contrário do que você faz com Beatles, né? A pessoa fala, pô, de quem é essa música? É de um cara lá de Cordeiro, bicho, que toca lá. Aí você imagina a criação de um mercado. Toca lá todo sábado, sei lá, na banda, tem show dele, tem show de vários artistas de lá. Pô, vou lá conhecer esse som, bicho. E aí você começa a movimentar turismo, você começa a movimentar outras engrenagens da sociedade. O público para o artista também, Rafael, eu creio que muda muito quando o público olha para a gente, para o músico, para a música, né? Para a nossa música, para os músicos, e fala, pô, o cara tem um trabalho autoral, olha a música do cara, olha que música bonita, aquela música ali que Rafael cantou, que a Carla cantou, pô, a música são deles. Ou então, de quem é essa música de vocês? Começa o questionamento, né? Às vezes eu estou tocando em alguns lugares, por saber que a gente tem um trabalho autoral, às vezes estou cantando até uma outra música que nem é minha, mas as pessoas não conhecem, perguntam, essa é sua? Não, essa não é. Então canta uma sua, quer dizer, na verdade eu acho que existe esse espaço, né? Acho que você está despertando novamente isso, porque isso existiu muito forte na década de 80, especialmente 70, 80, com os festivais que nós tínhamos em Cordeiro, Cantagalo, Conceição do Macabu, enfim, em todo o estado do Rio e estado de Minas Gerais, estado do Espírito Santo, grandes festivais, né? E isso aí marcou muito, né? E agora você está revivendo todas essas coisas, né? Quando você falou que os músicos
foram para o estúdio e gravaram, né, cada um gravando uma frasezinha ou duas frases, mas com tanta vontade que parecia que estava cantando num show dele. Né? Você eleva a autoestima, né, do artista mesmo, não é porque tem uma diferença entre o artista e o músico, né? Vamos dizer assim, pensando no músico o performance, né? O cara chega a tocar, porque uma coisa é você tocar uma parada que você tá ali tocando as notas certas, mas você tá ali cumprindo tabela, né? Outra coisa é você estar emocionado no palco e tá ali, cara, pô, essa música me representa, sabe? Quando você faz isso, você fala, cara, eu quero fazer isso mais vezes. Por que isso aconteceu comigo, né? A partir do momento que você desperta e fala, cara, eu quero ser músico, eu quero viver disso. E depois você entra num circuito de mercado só, né? De ficar tocando. E eu me deparei várias vezes com isso, cara, de ficar assim, caramba, bicho, o que eu tô fazendo aqui? Falta quantas músicas para acabar? E você fala assim, bicho, não era pra isso que eu queria ser músico. Tinha uma outra parada que eu sentia que era diferente dessa. Como que eu acho isso? E para mim, no meu caso, a minha composição, ou as músicas que eu gosto, que geralmente não são as músicas que a maioria das pessoas querem ouvir, essas músicas que me tocam. E essa é o que eu quero tocar. E essas músicas têm um público. Tem um público. E é um público que anda meio recolhido. Exatamente. A gente precisa achar esse público. Vamos abrir o jogo. Esse público existe, ele anda meio recolhido. Por que ele anda meio recolhido? Porque ele não está gostando do que ele está ouvindo. Está rolando na mídia aí, nas rádios. Enfim. Que está agradando um outro público. Não, agrada muito o público, mas tem um público. Mas tem um outro que não está sendo atendido. Esse público que a gente tem que achar, né? Que quer aquela MPB que rolava em 60, 70, 80, 90. Né? E também tem... Que quer de volta aquele rock nacional, que quer de volta aquela MPB, que quer de volta aquela música regional mais trabalhada. Né? E tem também, a música, ela tem uma coisa que é incrível, que é assim, ela marca um momento que você está vivendo. Então, se você não cria momentos com uma música sua, para que aquilo fique marcado, aquela música não vai lembrar ninguém de nada. Se você está tocando só a música dos outros, você está fazendo as pessoas viverem momentos com uma trilha sonora que não é sua, entendeu? Então, se você chega e fala, não, agora, e assim, isso tem que ter todo um lance para acontecer, mas é isso. Olha, a gente coloca as músicas para tocar nos comércios, pô, a gente faz shows com nossas músicas, a gente faz eventos para que as pessoas que vão viver essas experiências, um adolescente que conheceu a menina, o outro que encontrou com um amigo e que trocou altas ideias, aquele momento, aquela música vai ser a trilha daquele momento. E ele vai se conectar com aquela música. Mas se a gente não apresenta essa música e não gera esses momentos, esse tipo de conexão também não acontece. E certamente pode criar em torno disso, sem que se perceba, os fãs-clubes. Porque, poxa, cara, eu vi Rafael tocando, eu vi Carlinhos tocando, eu vi Jaca tocando, eu vi Sala, eu vi a Carla, eu vi a outra. Então, pô, mas porque, rapaziada, eu não sabia que tinha isso aqui. Né? Mas tem isso aqui, tem isso aqui. Porque isso é o trabalho de valorização do artista, a ponto de você falar assim, não, eu quero ver, é diferente, né? Eu não vou lá no bar assistir o que está rolando. Eu quero saber aonde o Pedro está tocando, porque eu quero ir lá. Aí, o que aconteceu aí? Aconteceu aquela reversão que eu estava falando. Aconteceu o seguinte, agora você tá criando o seu público com engajamento e você vai negociar diferente. Você vai falar assim, cara, eu tenho um público, se eu tocar aqui, eu vou encher. Como é que eu faço isso? Ah, não tem negócio? Não, então eu vou alugar e eu vou produzir um show já que eu tenho público, porque as pessoas querem consumir minha música. Então, o produto, a música, o produto. Eu acho que assim, o material humano é realmente, não porque eu faço parte, e eu estou falando de todos nós aí, até alguns ainda que não estão, que chegarão certamente, né? Como você sempre fala, Pedro, tem muita gente que não está, muita gente que está chegando e muita gente que vai chegar. Vai chegar, Então, acho que esse material humano que nós temos aí é o grande produto que nós temos. Né? Porque nós temos belíssimos intérpretes, né? Mulheres cantando muito bem,
os caras cantando muito bem e, além disso, o trabalho autoral eu acho muito forte dos nossos compositores. Muito forte. Eu acho que esse produto aí é o principal, né? Porque nenhum desses movimentos musicais que aconteceram no Brasil nos últimos anos, eles se sustentariam se eles não tivessem os talentos matéria-prima, né? que eles tinham ali, um ajudando o outro, como está acontecendo agora. Então, plataforma de streaming, dia 22. 22 de abril. Todas as plataformas. Todas as plataformas. Aí vai ser o quê? Você vai botar aquele vídeo com todo mundo cantando? Como é que vai ser esse? Não, as plataformas, elas é como se fossem rádios, né? Só para você ouvir áudio. Tá, vai ser só você o áudio. ouve o áudio. Certo. Aí vem depois o video session, que é aquele vídeo, a gente lança no YouTube, que vai ser mais uma ação de marketing. Isso, mas do lançamento. Você acredita que essa, no caso das plataformas, dia 22 de abril, só o áudio e posterior, esse vídeo, quando você pretende lançar? Esse vídeo, a ideia é lançar, porque a ideia é assim, a gente fazendo vários movimentos para que a música vá sendo fortalecida no ouvido das pessoas e apresentada para outros. Então você lançou a plataforma, fez todo o movimento de lançamento que a gente já está fazendo, né? Apresentando os artistas. É interessante isso, que a cada artista que a gente põe e marca lá no Instagram, por exemplo, entram 7, 8, 9 seguidores, que são daquele círculo, daquele artista. Diferente. Aí a gente bota outro, pum, vem mais se 4, vem. Então você consegue aglomerar as pessoas que estão em torno de cada artista. E acontece uma troca de público, né? Porque, pô, de repente o cara que adora a sua música não sabia que a Laurinha pequenininha cantava. Isso, e aí ela viu, e vice-versa. O pai dela, a mãe, a amiguinha viu, olha que som. Então você consegue fazer ali, aí a história do ecossistema. Um ecossistema em que as coisas estão sendo compartilhadas dentro de um ambiente, e é um ambiente fechado de certa forma, que a gente consegue observar também como que isso vai reagir. Como que isso vai funcionar, se vai dar certo, se não vai, o que tem que fazer para ajustar e dar certo. Que eu falo, quando eu falo em produto, eu falo em produto não é necessariamente mercadoria, produto é uma coisa que é produzida. Então, quando que a música se torna produto? Quando as pessoas podem acessá-la e ouvi-la de alguma forma, seja indo no show, né? Enquanto ela é uma música, uma composição que está dentro da sua gaveta, ela pode até ser considerada um produto seu, só que só você tem acesso. A partir do momento que você chega e transforma aquela música, e produz a música, que aí vem a produção, o que você vai produzir? Você vai pegar a música, você vai chamar um cara para gravar uma guitarra, pode chamar um produtor, que ele vai fazer toda a gestão da transformação dessa composição num fonograma, que é uma gravação. Ali você tem um produto. Esse produto pode se tornar mercadoria? Pode não, mas é um produto. E aí, a partir desse momento, você tem ali como apresentar esse produto para as pessoas. E aí você faz o que você quiser com ela. Você quer distribuir, você quer vender, e aí você vai transformando em cada situação. Mas a produção, quando eu falo da produção cultural ampliada, é isso. É a gente pegar essa matéria-prima, que a gente está cheio de composições, cheio de artesãos, vamos dizer assim, né? E cheio de matéria-prima, e transformar essas pedras em esculturas, em obras. Então, nesse primeiro momento, desse projeto Quintal do Mundo, nós vamos finalizá-lo então com um grande show, né? Só para as pessoas entenderem, porque eles estão acompanhando a gente, porque eu tenho certeza que muita gente está ligada nesse tempo aí, ó. Quando vai acontecer o lançamento? Não, vai ter o lançamento nas plataformas, depois vai vir o VT, como aconteceu, e depois o grande show envolvendo todos os músicos que participaram, todos cantando, né? Você vê que você falou que foi em setembro, lá atrás. Né? Quer dizer, olha só como é que as coisas vêm, como você planejou bem e está acontecendo o planejado. Né? O mais importante é isso, e acontecendo com as pessoas participando, como você falou, querendo participar. Né? Ali todo mundo muito junto. Então, o que você acha que vai até o quê? Você acha que a princípio seria maio, mas talvez fica muito em cima maio para fazer esse lançamento do show, que é a última parte desse grande projeto, para dar sequência, evidentemente, depois. Você acha o que? Junho? Por aí, início de junho, início de julho? A previsão... A princípio seria maio. Seria maio, a previsão seria maio. Mas é isso, como a gente está fazendo o nosso primeiro, esse que é o barato desse lance de MVP, né? Que você
vai entendendo, porque não adianta você chegar e falar assim, cara, vamos fazer tudo e vamos entregar em dezembro, por exemplo. Eu queria, quando eu falei assim, mas como eu já estou acostumado a lidar com esse tipo de projeto, que é um projeto que você faz marcas, você fala assim, em outubro eu acho que a gente já terminou a música. Só que esse projeto ele é muito complexo, ele está sendo feito a primeira vez. É um projeto que você tem que marcar com as pessoas, tem que agendar com o estúdio, tem que agendar com os músicos. Faltou, eu tenho imagem de um monte, mas falta imagem de outros 3. Isso não pode ser feito de uma maneira assim, cara, você tem que me mandar. Eu não acredito, eu acredito na coisa sempre suave, sempre relax. Muitas cabeças, afinal, né? Você vê que é sempre assim, eu não posso ir nesse dia, não, tranquilo, que dia que você pode? No outro, nesse dia eu que não posso. Você pode qual? Tá, então tá. Aí vão 3 semanas, às vezes fica faltando uma pessoa pra gente fechar, a gente espera o tempo dela. Então, é muito assim, as coisas vão... e como a gente está fazendo uma coisa grande, né? E é muito grande isso, né? Não é uma música que eu sentei lá, eu gravei tudo e fiz, que isso aí faço em uma semana. Uma coisa complexa. A gente vai entendendo o tempo dele. Então, esse primeiro projeto, ele não é só um projeto focado nele mesmo. Ele também é um experimento para a gente entender o ciclo e para a gente fazer conexões. Você vê, a gente está aí praticamente com a data, eu estava com a data pré-marcada e a gente conheceu o cenógrafo que vai ser nacional hoje. Então as coisas, a gente fala assim, o que eu tenho na mão? Eu tenho isso na mão, então eu vou produzir com o que eu tenho. Pô, entrou alguém aqui, pô, vai melhorar, vai melhorar. Então, bicho, a gente joga mais pra frente. Entrou, e a gente vai jogando com isso, nem deixando... Trabalhando com o tempo. Nem deixando ir demais, mas nem deixando... Para não ter, né? Para não desanimar, porque tem um processo tem uma ali. No entorno aí que ela não pode cair. Ela tem uma expectativa que as pessoas vão gerando, elas vão ficando ansiosas. Né? Pô, quando que vai a música? Quando que vai sair? Você vê, a música, para sair, para eu lançar nas plataformas, eu precisava do SRC. Para eu fazer o SRC, eu precisava do registro, ou seu ou de Carlinhos, numa associação de compositores. Quando eu fui dar entrada no registro de vocês, isso eu não tinha contado, para mim já rolava, né? Quando eu vi que vocês não tinham, eu precisei fazer o registro. Quando eu fui fazer o registro, a associação lá completamente enrolada, me deu 60 dias para cadastrar. Aí o que acontece? Aí eu tenho que lidar com a música pronta, com capa, com tudo, tem que lidar com a tranquilidade. Beleza, não dá para fazer, não dá. Vamos trabalhar então, vamos começar a pensar o show. E fica pausada a música. E aí, passam 60 dias, ela avisa, olha, não vai sair, mas tem um jeito que você pode fazer, você pode gerar um SRC temporário, beleza. Você vê que quando ela me deu a resposta, a gente agendou. Então tem muita coisa que a gente vai dosando e vai entendendo. Mas no segundo, quando a gente for fazer o próximo, a gente já vai estar muito conectado, a coisa vai fluir com muito mais facilidade. No terceiro mais, no quarto mais, a gente vai começar a ter uma metrificação mais precisa. Mas a princípio é isso. É uma ideia em maio, provavelmente já vai ficar para junho o show. E à medida que vai ganhando corpo, né, a gente vai gerenciando isso. Será que vale a pena esperar mais um pouco para ter esse ganho? Ah, não vale. Deixa isso para o próximo. Ah, não, isso vale. Então vamos pegar nesse já. E assim a gente vai lidando, vai gerenciando esse projeto. Isso tem gerado muitas ideias nas conversas com o pessoal. Cada um passa uma ideia, porque o projeto vai continuar, isso que é mais importante. Né? Só para a gente fechar, porque a gente não pode levar muito tempo aqui, mas é muito importante que a gente deixe bem claro que esse é o pontapé inicial. Esse projeto, né? Música do Mato Moderno, Quintal do Mundo. Depois vão surgir outras músicas de outros compositores, que nós temos vários de altíssima qualidade, né, dentro do nosso grupo, e esse projeto vai continuar com outras músicas mais ou menos nos mesmos moldes, como você falou, mas já mais trabalhado, com mais experiência e tudo mais, não é isso? E a produção musical, a partir de collab, é uma perna, vamos dizer assim, do coletivo. Então, por exemplo, quando a gente terminar esse ciclo, a gente começa outro desse modelo. Mas aqui, por exemplo, a gente já está acontecendo conexões com a banda, com a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, né? Onde a gente está também apresentando a parte do projeto que é de produção dos shows dos artistas, mas ser de show inteiro dos artistas, para a gente fazer uma agenda anual lá na banda, com todas as experimentações de criação, porque o nosso foco, voltando, é a criação de um mercado para a gente conseguir aumentar a produção. Então,
Esse lance de collab, ele é feito para a galera experimentar, aprender e tudo mais. Mas aqui estão acontecendo coisas paralelas, como aulas, cursos, workshops. As coisas vão começar a acontecer. Grupos de trabalho, vão ter grupos de marketing para a galera ajudar a gerar marketing. Vão ter outros grupos de vários outros assuntos, de tecnologia, de negócios, que vão, enquanto isso aqui está girando, a gente vai gerando outros ciclos aqui que vão acontecendo para a gente criar um mercado, que é uma coisa muito complexa e muito ambiciosa, assim. Então tá, para que vocês fiquem sabendo, então, a gente volta aqui com Original Música, junto com Rafael Montecchiari, nosso arranjador, e para que possamos entrevistar todos aqueles que participaram desse projeto, né, Rafael? Isso. A gente vai inserindo devagar aí esse pessoal, né? Ótimo, isso, pô, vai ser, é isso que é o barato, as conexões acontecendo, olha só, já está acontecendo naturalmente por iniciativa sua, você chegar com o seu programa e falar, não, traz a galera para aqui que a gente compra a briga. Exato. E o Helênio, e a banda, a Glorinha, tá todo mundo assim, o Alessandro também lá em Cordeiro, tá todo mundo falando assim, cara, olha, o que a gente pode ajudar? Assim, tá todo mundo entendendo ainda, né? Eu acho que esse show vai ser uma grande amostra do que a gente consegue fazer se a gente se conectar, né? Bom, é importante também a gente citar a questão do patrocínio, que a gente começa a trabalhar esse fato também, que é fundamental para a gente quer atingir isso, né? E esse projeto, ele vai andar com suas próprias pernas, independente de apoio de A, B ou C, né? Nós precisamos de todos os apoios, né? Aquele que realmente entenda o projeto, como você falou, tem muita gente já querendo chegar, já querendo ajudar, e isso é importante, né? O fundamental do nosso projeto é ele ser independente e isento. Qualquer apoio que vier, que for oferecido, é dentro do que a gente acredita ser correto, nada vai tirar a gente do nosso caminho, que é uma construção, sempre prioridade para os artistas e para a produção cultural dentro do que a gente acredita. Então, eu imagino, qualquer coisa que vier mexer nesse foco nosso, a gente vai resistir, porque a ideia é essa, a gente vai caminhando com nossas penas. Agora, claro, se a pessoa fala, cara, olha, eu achei legal e eu quero saber como que eu posso fazer para ajudar e o que eu vou ter de retorno, a gente vai pensar coisas interessantes e que vão acontecer, porque exatamente se a gente gera valor no nosso e público no nosso projeto, a gente consegue conectar a gente consegue ter uma noção do tipo de público, se ele faz parte, se ele é um público-alvo de uma determinada empresa ou de outra, que vai valer a pena para ele. A gente consegue fazer essa troca, mas sempre de uma maneira assim, olha, mas não vai mexer na nossa essência. A nossa essência é essa daqui. A gente quer fazer a parada, inclusive projetos, a gente tem aberturas de projetos culturais aí, que a gente pode participar. E na verdade, o Música do Mato Moderno é uma coisa que ele é como se fosse eu sempre explico que é um meio aquoso, na verdade. Ele não é uma coisa em si, um objeto. Ele é um meio que ele proporciona os encontros. Então, o collab, ele é meio que uma liderança nossa, mas a ideia é que as pessoas percebam que se ele se juntar, se ele for no estúdio pagar e chamar um produtor e pagar, ele pode produzir sozinho a música dele. Ele pode produzir a música dele. Se o cara chegar e falar assim, pô, eu quero escrever um projeto para lançar meu álbum porque a empresa tal vai me patrocinar. Pô, é um negócio seu com a empresa tal, não tem problema nenhum. Falar da empresa tal, ele pode até deixar os contatos aqui, aproveitando, que você, empresário aí, você pode participar, todos podem participar. A gente fala empresário porque a gente fala às vezes de patrocínio, mas todos, independente, até você em particular, se você, eu tinha vontade de participar, ajudar aí na produção de uma música aí, do Rafael, do Pedro Paulo, enfim, de qualquer um que esteja no movimento, a gente poderia deixar o contato, né? Vamos deixar o contato sim. Aproveitar? Olha, tem o Instagram, que é o @Música do Mato Moderno, tudo sem acento, tudo junto, Música do Mato Moderno. Tem o Facebook, Música do Mato Moderno.
tem o e-mail, musicadomatomoderno@gmail.com, e no YouTube também, se quiser conectar, mandar mensagem lá, Música do Mato Moderno. Vocês acham a gente com muita facilidade. Pode mandar mensagem lá que eu mesmo que respondo. E lá, muito importante, você que está interessado, vai entrar, lá você vai ter tudo explicadinho. Tudo que nós conversamos com você aqui, mas é uma coisa que tem tudo explicado lá. Tem explicado, né? Tem vídeo mais bem explicado ainda, se quiser entender toda melhor a ideia. Ainda, os tem pormenores, os vídeos, né? Pormenores, tem os vídeos também no canal. Quanto mais você quiser entender, mais assunto tem lá, né? Vídeo tem. E como o Pedro falou, qualquer ideia que você fala assim, pô, eu sou empreendedor, eu adoro música e eu queria montar um negócio de música. Eu sei que eu posso descontar no imposto de renda. Temos leis aí que permitem o empresário de descontar. Tem isso também. No imposto de renda, enfim. Às vezes o cara quer ajudar, não sabe como ajudar, tá aí, essa é a oportunidade. A gente vai montar vai ter um grupo que a gente vai anunciar em breve, que vai ser um grupo para montar negócios de música. Então, o cara fala assim, pô, eu queria fazer uma casa de show, queria fazer um estúdio, queria fazer uma banda para eventos. Cara, a gente vai ajudar isso a acontecer com todas as informações que a gente tem, todas as estratégias, todas as ideias que a gente tem. Então, vão ter grupos para pensar também negócios relativos à música, grupos para montar propaganda, acaba que são negócios também, montar, pô, eu queria atender, por exemplo, às vezes tem gente que eu queria empresariar um artista, porque esse é um ator, como a gente comentou da outra vez, importante no mercado. Olha, eu sei vender bem, não sei tocar instrumento, não sei nada, mas eu sei vender bem, eu tenho contato, queria vender artistas. Então a gente está criando artistas exatamente para a gente poder, exatamente tirar isso das costas do artista, né? Do cara ter que falar assim, cara, eu vou ter que vender, tem que montar som, tem que fazer... Não, eu vou focar em produzir arte, e a gente precisa dessa pessoa que fala, olha, quanto que você cobra o seu show? Eu cobro X. Tá, eu vou aqui no lugar, eu cobro X mais 5, que é o meu, e vendi. Pronto, você gerou um negócio, ganhou seu dinheiro, que tudo tá certo, é assim que funciona o mercado. E a coisa precisa acontecer, mas a gente precisa desses personagens. Então, de repente, tem uma pessoa que, pô, eu queria aprender a produzir show, eu faço evento na minha igreja, tenho dom para isso, queria produzir show também e, de repente, até ganhar um dinheiro com isso. Como é que eu faço para aprender a produzir show? Conecta com a gente, que a gente vai montar grupos, a gente vai trazer workshops, a gente vai trazer cursos de produção de show. A ideia é crescer muito isso aí. Vamos tocar em frente. Vamos embora. Eu fico feliz demais e saber que a galera comprou uma ideia e tá todo mundo participando e tá rolando, tá acontecendo, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente tá conseguindo caminhar, né? tá legal, tá divertido. Abraço. Valeu, Pedrão.